Olá, eu me chamo Débora, estou aqui com Valdemir de Assis e hoje nós iremos apresentar umas curiosidades e fatos interessantes das eleições. E eu, portanto, sou Valdemir de Assis e estou com Débora Santana para conversarmos a respeito das eleições. Fatos, de fato, Débora, que chamaram a atenção, né, durante esse período eleitoral e no próprio dia da eleição, né? Ô Valdemir, o que acontece quando uma eleição empata? Pois é, Débora, muita gente fica a se perguntar o que acontece quando os candidatos empatam. Neste caso, prevalece o que tiver a maior idade, o que for mais velho. Eu vou aproveitar e contar para os amigos aqui da TV Calila, Débora, um caso lá em Conde. Conde é um município no estado da Bahia, que fica no litoral norte do Agreste Baiano, e lá em Conde tem um vereador, né, um amigo nosso que foi candidato a vereador, que é o Camilo César Santos do Nascimento, mas carinhosamente ele é conhecido lá como César da Vila. É porque a Vila é um distrito de Conde que é bem maior do que a cidade. Conde é litoral aqui na Bahia. O César, ele foi candidato pelo Democrata. E quando terminou a apuração, os democratas lá do Conde lançaram 14 candidatos a vereadores e lançaram um candidato a prefeito. O César teve 172 votos. 172. O César, inclusive, é muito amigo do deputado estadual, e vocês estão vendo aí algumas fotos, quando o deputado Alex da Piatã visitou a vila, na companhia do César, conhecendo alguns amigos, muito amigo do deputado Alex. E o César teve, exatamente, Débora, 172 votos. Só que, no coeficiente, na soma dos 14 candidatos do Democratas, a votação deles só permitia que elegesse um candidato pelo somatório. Sim. Então, o César comemorou. Só que um colega do César, o Rubem Almeida de Oliveira, que é conhecido lá como Rubem Madeirol, teve também 172 votos. Os dois tiveram o mesmo voto. Então, o que foi que aconteceu? Que os dois tiveram a mesma quantidade de votos. César, mais novo do que Rubem, e nessa situação, o Rubem ocupou a 11ª cadeira na Câmara de Vereadores lá de Conde. Portanto, só tinha uma cadeira, que era exatamente o somatório dos 14 candidatos a vereadores do DEM. E aí o Rubem é o vereador e meu amigo César permaneceu na primeira suplência do Democrata. Então, quando acontece esse caso de empates, desempata pela idade. Pela idade, é o que aconteceu, né? Foi o único caso que nós temos conhecimento de que candidato a vereador empatou, que foi lá na cidade do Conde. Interessante você falar sobre isso. Em Caraúbas, município localizado no interior da Paraíba, houve um empate de 2 candidatos a prefeitos. Então, na Bahia eu narrei vereador, e lá em Caraúbas teve de prefeito. Pois é, eu fiquei sabendo, inclusive, porque lá na Caraúbas, o Silvano Dudu, também do DEM, ele disputava a eleição com o Nerivan. O Nerivan era do MDB. E aí, neste caso, na Paraíba, nesta cidade, né? Inclusive, eu vou pedir para o nosso companheiro Frank colocar a imagem de Caraúbas. Olha aí, essa é a bonita cidade de Caraúba. Os dois tiveram quantos votos, Zé? Exatamente 1.761 votos. Você acredita nisso? 1.761 votos cada um. É muita coincidência os dois empatarem com a mesma quantidade de votos. E aí o Silvano bafou. Levou, né? O Silvano bafou, porque o Silvano era mais velho do que o Nerivan. Tem um outro caso, né? Só para ver, o Silvano, só para a gente ter mais certeza, ele nasceu no dia 12 de março de 68. Portanto, o Silvano, 52 anos. E o Nerivan nasceu em 24 de novembro de 1985 e vai ainda completar 35 anos. Portanto, nesta cidade, quem ganhou foi o Silvano Dudu, né? Eita, né? Você soube que no interior do Paraná, na cidade de Quinta do Sol, teve uma disputa acirrada. Acirrada? Resultado? 1 voto de diferença. Quinta do Sol, meus amigos, é essa bonita cidade que você está vendo. E como disse a Débora,
um voto, né? A eleição foi decidida lá em Quinta do Sol, viu? É realmente uma decisão bastante acirrada, o sujeito o dia todinho ali naquela labuta, para no final... Né? Decidido por um voto. Por um voto. Em outra cidade, no interior do Paraná, em Caloré, os dois candidatos também empataram no número. Você acredita nisso? E aí foi para decisão na idade. Foi para decisão, exatamente. Um forte abraço aí para os meus amigos de Caloré. Ah, você conhece? Já passei por lá, um abraço muito forte. Voltando à Bahia, vamos falar agora de São Domingos. São Domingos é um município que fica localizado no território do Sisal. O município de São Domingos, ele tem 3 décadas praticamente que foi emancipado. E desde que foi emancipado lá do município do Valente, para ser mais preciso, foi emancipado em 13 de junho de 1989, portanto 31 anos, para ser mais preciso. Desde que foi emancipado, né, apenas um grupo chamado Grupo de Isaac Pinheiro, vem dominando aquele município. Agora, e interessante que na primeira eleição lá disputou Isaac Pinheiro e disputou o Floresvaldo Carneiro. Tanto o Isaac quanto o Floresvaldo, os dois já vieram a falecer, mas agora, 31 anos depois, o que aconteceu em São Domingos? O filho de Isaac, que tem o mesmo nome do pai, mais o Hilário Carneiro, que é filho do saudoso deputado Floresvaldo Carneiro, vieram para o embate. E 31 anos depois... E quem ganhou, levou a melhor aí? 30 anos depois... A realidade política de São Domingo muda e o grupo de Floresvaldo Carneiro, pela primeira vez, ganha eleição naquele município. E um detalhe, quando o povo ficou sabendo, foi para frente da prefeitura e fez essa festa que você vai ver agora, com foguete, com palma. Essas imagens aí foi no domingo à noite, em frente à prefeitura, na praça que tem o nome Isaac Pinheiro, em São Domingos. Então, quando saiu o resultado, o pessoal foi comemorar. Pois é, e a gente tá vendo isso aí. Emancipou São Domingos, que não teve o direito de ser prefeito, porque de uma forma injusta. Tá bom? Só mais um tá bebendo? Só um pouquinho. Viu aí, Débora? Quanta gente aí na praça de São Domingos. E um detalhe curioso, Débora, 31 anos levaram um pote. E chegaram na porta da prefeitura, você vai ver, jogaram o pote no chão e quebraram a panela e o pote. Olha a imagem aí. Você viu? Quebrou o pote. Ô, Débora, outra coisa, amigos da TV Kalila, vou falar agora do vereador mais jovem da Bahia. E na situação dele, no Brasil, só tem 3. Então, portanto, ele é um dos 3. Se destaca, né? Mais novo prefeito da Bahia, do Brasil. Ele está entre os 3. Quantos anos ele tem? 21 anos. Ele ganhou a eleição. Né? O pai dele é prefeito de Ribeira do Pombal, que é município vizinho de Itucano. Traz o mesmo nome dele, que é Ricardo Maia Júnior, filiado ao PSD. O Ricardo, ele tem 21 anos, tá? Ele ganhou a eleição folgada, ele ganhou a eleição com 14.166 votos. Ele derrotou 2 ex-prefeitos, que é o médico Dr. Igor e que é o Rubinho, que é tido como líder maior daquela comunidade. E o Ricardo, portanto, está incluído nesse pacote. Então, no território do Sisal, em Tucano, está para a Bahia, ele é o mais novo da Bahia, e no Brasil, ele é um dos 3, porque os outros 2 também tem 21 anos, entendeu? Olha aqui. Interessante, né? Porque ele novo já está ingressando no meio político e, com fé em Deus, vai fazer uma boa gestão. Pois é, agora um detalhe, eu queria chamar a atenção de todos para essa informação muito importante. No resultado de domingo, 3.546 eleitos, né? Esse número de pessoas que têm menos de 25 anos de idade. Entendeu? É pouca gente para o tamanho desse país. Também ainda sobre o território do Sisal, eu quero dizer que a mulher, diz que mulher não gosta muito de dizer a idade, né? Você tem isso? Agora que tô mais velha, eu tenho. Mas vou precisar dizer a idade de Dona Eliette. Ô, Dona Eliette, vou lhe pedir desculpa, mas eu vou ter que dizer aqui na TV Kalila a idade da senhora. Dona Eliette
é esposa do ex-prefeito de Nordestina, do Ito. Ito foi prefeito 4 vezes. A dona Eliette, consequentemente, 4 vezes primeira-dama. Ela, mesmo o marido sendo prefeito 4 vezes, nunca exerceu cargo público nenhum. Mas agora houve uma vontade do município de colocar uma mulher para dirigir os destinos nordestina. E dona Eliette, com os seus abençoados e saudáveis 71 anos, né? 71 anos, a dona Eliette assume a nova prefeita e a primeira mulher a administrar aquele município que também tem 3 décadas. Gostaria de deixar meus parabéns à dona Eliette, que precisamos de mais mulheres na política e eu tenho certeza que você vai fazer uma boa gestão. Pois é, dona Eliette, a senhora está recebendo aqui o título de prefeita, mas velha não, vamos usar um termo aqui da melhor idade, né? Da melhor idade, do vigor, da melhor fase. Essa é a dona Eliette, tá vendo aí, ó? Essa é a dona Eliette, tá aí no registro. Dona Eliette, sucesso. 71 anos, a senhora assume como sendo também a mais idosa prefeita do nosso estado. Na comemoração da vitória de Marcelo, no domingo à noite, dia 15, quem estava ao seu lado foi Renato, seu vice, e Edmilson Araújo. Quem? O Edmilson? Edmilson. Edmilson que disputava a eleição pelo PL? Justamente, estava ao lado de Marcelo na sua vitória. Essas imagens que a gente está vendo aí, do Edmilson em cima do trio elétrico no domingo à noite. O Edmilson com esse cabelo bonito, assim, pintado, tá mal pintado, meu irmão, tem que pintar ele todinho, viu? Mas deixa eu entender. O Edmilson teve o quê? 100 e poucos votos no geral, não foi isso? 196, não bateu 200. Né? Aí o Edmilson, de uma hora para outra, ele aparece nessas imagens aí, dançando na comemoração do Marcelo, com o adesivo no peito do 25, né? O adesivo do peito do 25. E aí, Edmilson, ninguém ficou a entender. Ninguém entendeu, mudou de lado. Mudou de lado? Será que teve algum tipo de acordo com o Marcelo? Será que o Edmilson vai fazer parte do primeiro escalão do governo de Marcelo Araújo do DEM? Porque o Edmilson tem todas as capacidades. E agora, eu me assustei, porque nas outras entrevistas, inclusive aqui no Calila, o Edmilson disse que Danilo disputando o segundo lugar, porque o primeiro lugar já era dele, sem risco. E agora Edmilson, do nada, aparece aí com adesivo no peito 25. No perfil da rede social de Edmilson, na sua rede social, ele diz lá que a decisão dele foi forte, fundamental, né? Sem isso não acontecia. Fez toda a diferença. Toda a diferença. Marcelo ganhou porque Edmilson chegou no apagar das luzes e apoiou o democrata Marcelo Araújo. Agora vamos saber o que Edmilson vai ocupar. Que cargo, né? Eu acho, na minha opinião, Marcelo, se você me permitir, eu vou sugerir 2 secretarias para Edmilson, ou uma ou outra. Primeiro, que ele manja mesmo. Primeiro, que ele faça a substituição do meu amigo Cleober Cedrais na infraestrutura. Eu acho que o Edmilson tem tudo, mas tudo mesmo, né, para poder ocupar um cargo na infraestrutura. Ele entende. E a outra, que eu acho muito interessante, porque o Edmilson é muito preocupado com o povo, ele podia ocupar a Secretaria de Saúde. Né? A Secretaria de Saúde, porque aí sim, bom trabalho. Fica aqui a nossa sugestão, quando o Marcelo for fazer a coletiva para apresentar o secretário, espero, porque como disse o Edmilson, a decisão dele foi fundamental na eleição de Marcelo. Fez a diferença, então vamos ver qual cargo o Edmilson vai ocupar. Pois é, repete aí, Frank, tá aí, ó. Tá aí o deputado Tom, tá aí o Edmilson, o seu Marcelo, o seu Renato, em cima do trio. Estas imagens foi no domingo à noite. Ô Valdemir, no território do Cisal, o PT disputou em 6 municípios. Foi. Disputou no Quijingue, certo? Disputou, vamos fazer uma volta, em Lamarão, disputou em Serrinha, disputou em Barrocas, em Conceição do Coité e também disputou em Queimadas. Né? Destes 6 municípios que o PT disputou no território do Cisal, ganhou em apenas 2 municípios. Foi. O André, que é o doutor André, foi reeleito em Queimadas. André, daquele caso que tinha 2 Andrés. Daquele caso, 2 André. Mas aí foi o reeleito, que é o André Andrade. Sim. Ele foi reeleito pelo PT. E a professora Aninha, ela em Lamarão, que a professora Aninha, são 2 mulheres na chapa. Agora um detalhe que eu queria chamar muita atenção dos senhores. A maior quantidade de prefeitos
aqui do território do Cisal, na Bahia, é do PSD. Mas o maior número de votos é do PT. Então, mesmo o PT não conseguindo se eleger numa boa quantidade de municípios, apenas 2, mas no somatório dos outros municípios onde ele disputou a eleição, ele conseguiu, no território de Cisal, obter o maior número de votos. O PT obteve, aqui no território de Cisal, nos municípios onde esteve participando do processo, e apurado na noite de domingo, 58 mil votos. Foi a votação obtida pelo PT nos 6 municípios onde apresentou candidata majoritária, mas só se elegeu em Queimadas e Lamarão. Ainda no território do Cisal. Ainda permanecemos aqui na nossa terrinha. Especificamente sim. Em Retirolândia, Vonte ganhou bem. Ganhou bem, mais de 60%. Olha, observe. Na sexta-feira, o Vonte e a coligação que o apoiava se organizou para fazer a publicação de uma pesquisa. Só que a oposição acionou a justiça, enfim, houve toda aquela tramitação e a justiça e a pesquisa ela não foi liberada. Mas ao abrir o resultado no domingo, na apuração de domingo, o Vonte ganhou com mais de 60%. Mas eu quero só fazer uma referência, né? Porque nós estamos falando do território de Cisal. A nível de apoio, quem veio de lá e foi para cá, nos 20 municípios do território, Retirolândia foi o que chamou a atenção. Porque o Bequinho, ex-prefeito do município, no calor das emoções, quando começou a campanha, aliás, ainda na pré-campanha, o Bequinho pulou, na linguagem popular, para o Tiago. O Tiago, que é advogado, era do grupo de Vonte, rompeu com Vonte para ser candidato pelo PP. Com a ida de Tiago, aí o Bequinho foi também. O Noé, que é o atual vice-prefeito de Vonte, até o dia 30, também resolveu, quando o Vonte pegou um vereador do outro lado, que foi o Raul, e colocou para vice, o Noé disse em entrevista que se sentiu ofendido pelaquela posição, que não teria sido ouvido, enfim, e que a vaga era do PCdoB, toda aquela história que a gente já sabe. O Noé também foi para o lado de Tiago. O Tiago também conseguiu conquistar o Sandro da Vargem, vereador, na outra eleição ele era presidente do PSD, aí pulou também, saiu do PSD, e o Sandro é uma liderança importante. Só que com a ida do Sandro para Tiago, o Sandro não conseguiu se eleger. E Vonte levou mais uma vez. Levou todo mundo, levou uma vantagem grande. 63,24%. 63? Foi. Mesmo estando o Bequinho, o Sandro e o Noé, e o próprio Tiago, que saiu lá de Vonte, né? Esse grupo, infelizmente, contando com o apoio dos Martins aí, não conseguiu se eleger e o Vonte, portanto, foi eleito prefeito de Retirolândia. Ô, Débora, e você sabia que lá no interior de Minas Gerais, né, um candidato a prefeito foi eleito? Mas detalhe, porque 5 mil e tantos prefeitos foram eleitos, com exceção daqueles que estão disputando o segundo turno. Só que nesse caso, eu queria que você falasse, ele estava morto. Tinha morrido antes da eleição. Um dia antes da eleição, ele faleceu. Um dia antes da eleição. Antônio Clarete, ele tinha 62 anos, concorria à reeleição e exatamente um dia antes da eleição, ele faleceu. Ô, Débora, então vamos entender, vamos falar para o nosso internauta. Esse caso aconteceu onde? Em Passa Quatro, Minas Gerais. No interior de Minas Gerais. Sim, parece que ele era do PV. Sim, né? do Partido Verde. Sim, então me conte o que aconteceu. Ele faleceu, mas o nome dele continuou, não tiraram o nome e ele foi eleito. Pois é, parece que eu ouvi falar do seguinte, né? Parece que ele estava hospitalizado na cidade de Varginha, município do sul de Minas Gerais. Ele sofreu infarto há 15 dias. Ele estava no hospital, mas ele faleceu no sábado. Um dia antes das eleições. Um dia. Ele no hospital, a coligação ainda tentou, junto à justiça, para ver se substituía a foto dele pela foto do vice, mas o que não foi possível. E quando o cara digitou lá o número do PV, aparecia a foto dele e que ele já estava na misericórdia de Deus, descansando em paz, né? 15 dias. Claro. Olha que coisa interessante, né? E ele recebeu 5.638 votos, o que representa lá no município 60,8% dos eleitores do Passa Quatro. Lá
né? Além dele, disputou a eleição também Betinho Paiva do DEM, que teve 35,6%, e o doutor Anderson do PSC, que ficou em último local. Portanto, lá nessa cidade, como é mesmo o nome da cidade? Passa Quatro. Passa Quatro, quem ganhou foi este nosso amigo que você Antônio. que você está vendo aí na telinha, no registro do TSE, Antônio, mas infelizmente ele já veio a falecer no sábado. Olha que situação, isso foi lá em Minas Gerais. Ô Valdemir, você sabia que lá em Ipojuca, em Pernambuco, No interior de Pernambuco. no interior de Pernambuco, O que aconteceu por lá? Rodrigo Cornetinha, do Rodrigo, Avante. é o nome do vereador? Rodrigo Cornetinha Ele é do Avante. Do Avante. Ele descobriu que divulgou a campanha toda, o número dele errado. É mesmo? Ah, eu ouvi falar sobre isso. Parece que o Cornetinha, o número dele era 70963, tá? Aliás, o Cornetinha fez o jingle dele. Oh, bacana, né? Se você conseguir aí o jingle, se tiver disponível, bota aí o Cornetinha. Se não, bota só a imagem e a foto do Cornetinha para ele ver. Ele divulgou aquele número ali, o 70963. Ele disse assim, voto no Cornetinha, voto no Cornetinha. Aí rede social, card, aquela confusão toda, divulgando o 70963. Quando foi ver... Não era esse número. E qual era o número do Cornetinha? 7936. Misericórdia, o Cornetinha só viu isso na hora que ele foi digitar que a foto dele não apareceu. Infelicidade, hein? Ei, Cornetinha, resultado final, só teve 30 votos. Oh. Ainda Pernambuco, cidade de Joaquim Nabuco. Para quem anda nesse nordestão de meu Deus, esse município fica na Mata Sul do estado de Pernambuco, que fez este meu amigo Heraldo Veloso, do DEM, depois que ganhou a eleição para vice-prefeito. Ele foi flagrado jogando dinheiro da sacada. Subiu? Subiu, foi flagrado jogando. Toma. Quem quer dinheiro? É ele, Silvio Santos. Quem quer aviãozinho e jogando. Foi mesmo? Foi. E aí a galera embaixo criando. Aí sim, aí foi uma verdadeira aglomeração. Aí pode-se dizer que foi uma verdadeira aglomeração. Mas o pessoal saiu feliz, né? Saiu Catando dinheiro. Feliz, veja esse vídeo aí, o Heraldo Veloso aí, ó, jogando dinheiro da sacada. Meus amigos e minhas amigas, eu e Débora, nós estamos preparando agora o programa final das eleições, que é exatamente tudo sobre Coité. As curiosidades de Coité, agora está muito de Conceição do Coité, que é exatamente o município onde fica a sede da TV Calila. O nosso último programa da nossa edição Eleições 2020 vai ser o de Coité. Nós estamos preparando, vamos te avisar, né, tudo que houve em Coité, tá certo? E não pode se esquecer, né? Se você gostou desse vídeo, Ah. deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E quando concluirmos, que falta apenas uma edição, as eleições 2020, que tratarmos exclusivamente da cidade de Coité, né, onde fica a sede da TV, repito, nós estaremos então com a TV Calila no ar, com notícia, com jornal e com a sua participação. Débora, um grande abraço, muita paz, Deus abençoe, fica com Deus a todos. Abraços.